Olá, boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal julga hoje 3 ações que devem definir quando uma pessoa condenada pode ser presa. Os ministros deverão decidir se a prisão deve ocorrer imediatamente após condenação em segunda instância ou somente quando se esgotarem todos os recursos possíveis, o chamado trânsito em julgado. Esse é apenas um dos destaques de hoje, você vai ver também. Mancha de óleo no litoral. Procon orienta consumidores que compraram pacotes para o Nordeste. A recomendação do Procon é para que as empresas aéreas e as agências de turismo remarquem as viagens sem qualquer cobrança extra. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de mulher acusada de homicídio após aplicar silicone em cliente. Dentro de uma residência, ela aplicou silicone industrial em uma cliente que teve complicações e acabou morrendo. E ainda, juiz absolve ex-presidente Michel Temer da acusação de obstruir a justiça. Hoje, o plenário do Supremo Tribunal Federal julga 3 ações sobre prisão após condenação em segunda instância. E vamos já falar ao vivo com a repórter Evne Araújo, que tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Evne, conta como é que está a expectativa em torno desse assunto que atrai aí toda a sociedade, a comunidade jurídica. Boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Realmente um julgamento muito esperado, né? E promete ser muito longo também. Tanto que o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, já pediu uma sessão extraordinária para a próxima quarta-feira de manhã para dar seguimento a essa sessão plenária. Bom, para entender direitinho o que vai ser analisado pelos ministros, a gente preparou uma reportagem para você aí de casa. Olha só. Nas ações, a Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos PCdoB e Patriota alegam que as prisões devem ocorrer somente quando todas as possibilidades de recurso na Justiça se esgotarem. A decisão deve definir o posicionamento final do Supremo Tribunal Federal. No atual entendimento da Corte, a pessoa condenada em segunda instância deve ficar presa enquanto aguarda o julgamento de novos recursos. O processo ainda pode ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo STF. Cabe a ambos apenas avaliar se as sentenças anteriores violam a legislação federal ou a Constituição. Esta é a 4ª vez que o Supremo julga o tema. Em todos os casos, a análise ocorreu nas turmas. Bom, o passo a passo desse julgamento é o seguinte: o relator, ministro Marco Aurélio, vai ler um resumo do processo. Em seguida, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. Só aí vão ser ouvidas as partes, que são 3, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, o Partido PCdoB e o Patriota. E também 10 entidades interessadas no tema, que são os chamados amigos da Corte. Os ministros não votam ainda hoje. Para saber mais desse passo a passo, a gente também preparou uma reportagem. Vamos ver. O julgamento começa com a leitura de um resumo do processo pelo relator, ministro Marco Aurélio. São 17 páginas que contam o que vai ser votado. Em seguida, o plenário ouve as partes do processo. A Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos PCdoB e Patriota, que as prisões só ocorram após esgotadas todas as fases de recurso no Judiciário. Procuradoria-Geral da República e Advocacia-Geral da União também se manifestam. Depois é a vez dos amigos da Corte, entidades que têm interesse no tema. 10 delas vão falar aos ministros. As defensorias públicas do Rio de Janeiro, de São Paulo e da União, o Instituto e a Associação Brasileira de Ciências Criminais, os Institutos Ibero-Americano de Direito Público, dos Advogados de São Paulo, de Garantias Penais, dos Advogados Brasileiros e a Conectas Direitos Humanos. Só após essas manifestações vota o relator e os ministros pela ordem, começando pelo mais novo da casa, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente do Supremo, Dias Toffoli. E para detalhar o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis.
Olá, Gisele, boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, eu queria que você detalhasse para a gente a evolução dessa jurisprudência. A Evelyn abordou na reportagem dela que o Supremo já se debruçou sobre essa matéria algumas vezes. Vamos falar sobre essa construção que vem evoluída ao longo dos anos, né? Vem evoluindo? Nós podemos dividir isso em 3 momentos. Nós temos o primeiro momento, que foi até 2009, em que o Supremo Tribunal Federal entendia que a execução da pena ela poderia se dar logo após a condenação, ali confirmada em segunda instância. De 2009 até 2016, houve uma reviravolta no entendimento da Suprema Corte e o Supremo passou a entender inconstitucional a prisão que ocorresse logo após a sentença condenatória. Seria necessário, então, esgotar todas as hipóteses recursais para que se pudesse, depois do trânsito em julgado, começar a executar a pena daquele que foi condenado. Em 2016, o Supremo teve a oportunidade de analisar em um habeas corpus e também em um recurso extraordinário com agravo, que foi até julgado pelo plenário virtual, com repercussão geral reconhecida. Então, nessas 2 últimas oportunidades, em 2016, o Supremo trouxe uma nova interpretação a respeito desse assunto. Então, passou a entender que essa execução, a partir da condenação em segunda instância, ela não ofende o princípio da não culpabilidade, não ofende a presunção de inocência e ela não ofenderia a Constituição. Ou seja, o entendimento que prevaleceu nesses julgamentos foi de que essa pena, confirmada em segunda instância, ela pode ser executada por qual motivo? Porque quando se tem o julgamento até ali a decisão do Tribunal de Justiça, é o momento em que nós podemos avaliar a questão de provas, os fatos e as provas serão avaliados. Então, depois que se tem esse julgamento perante um Tribunal de Justiça ou um Tribunal Regional Federal, as únicas possibilidades de recurso seriam os recursos extraordinário e o recurso especial, né, que iria para o STF e a STJ. Então, como não há essas cortes, né, tanto o STJ como o STF, não fazem reavaliação da prova, eles entendem que não teria mais necessidade de discutir a matéria. Então, esses recursos, né, para as instâncias superiores, eles apenas iriam tratar da constitucionalidade ou legalidade da decisão. Agora, a gente tem um aspecto aqui interessante, porque desta vez o Supremo vai julgar em ações declaratórias de constitucionalidade, as chamadas ADCs. E antes, no último julgamento, foi em um habeas corpus. Qual a diferença desses instrumentos jurídicos e o impacto? A diferença que nós temos a partir dessas ações é que são ações de controle concentrado. Ou seja, a partir do momento em que o Supremo decide a constitucionalidade de dispositivos, essa decisão ela tem validade para todas as pessoas, né? Atinge não só a esfera do Poder Judiciário, mas toda a esfera da administração pública também. Então, e é vinculativa. Quando você tem a decisão em um habeas corpus, a decisão ela se dá naquele caso concreto. Mas é preciso destacar que o Supremo Tribunal Federal, quando emite uma decisão, por ser a Corte Máxima, a Corte Suprema, mesmo que seja num caso específico, isso acaba sendo reproduzido pelos demais magistrados. Mas não teria esse caráter vinculante. Então, é importante que isso realmente se dê na análise de ações específicas que discutem a constitucionalidade. E aí, em questão, estão sendo debatidos 2 dispositivos. Um que fundamenta o pedido dessas ADCs é o inciso da Constituição Federal, que está no artigo 5º, que trata que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E o outro é o artigo do Código de Processo Penal, é o artigo 283, que estabelece em que hipóteses são possíveis as prisões. E dentre as hipóteses, o artigo traz na sua redação que a prisão pode ser por decisão fundamentada de autoridade competente após sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, é essa análise que o STF estará fazendo na sessão que se inicia hoje, né? Como você mencionou, nós vamos ter aí muitas sustentações orais, é bem provável que ela tenha continuidade. Semanas, né? Exatamente. Um julgamento, sem dúvida, muito aguardado, né? Gisele, obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde. Você vai ver no próximo bloco as orientações para quem vai viajar para as cidades do litoral atingidas pelas manchas de óleo. Não saia daí, até já. É onde todos
tem os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Não só para quem é rico, mas a justiça tem que ser igual para todos. O Ministério Público da Espanha denunciou o sargento Manuel Silva Rodrigues, preso por portar 37 quilos de cocaína na bagagem. Ele fazia parte da delegação do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público pediu que ele seja condenado a 8 anos de prisão e uma multa de 4 milhões de euros, o que equivale a 18 milhões e 200 mil reais. O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter presa uma mulher acusada de homicídio após aplicar silicone em cliente. A busca por cirurgias plásticas no Brasil tem sido muito grande nos últimos anos. Só em 2018 foram feitas mais de 1.700.000, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E o procedimento para implante de silicone é um dos mais procurados. Mas um problema que tem sido crescente é o uso do silicone industrial, um material impróprio para aplicação no corpo, como explica esse médico. O silicone industrial é um silicone feito para uso em geral, em construção civil, em qualquer tipo de uso que você pode usar, cola. Então é um produto químico que tem diversas impurezas e que não são usados para fins medicinais. Para fim medicinal existe uma empresa, 2 empresas no mundo, que tem uma mesma dona, e que fabricam silicone de pureza muito grande. Esses são os silicones que a gente usa para fins medicinais. Com a aplicação do silicone industrial, várias complicações podem surgir, como dores, infecções e deformações. Por isso, as cirurgias só podem ser feitas por médicos e com material adequado. Mas no Rio de Janeiro, uma mulher foi denunciada pelo Ministério Público por exercício ilegal da medicina e homicídio. Dentro de uma residência, ela aplicou silicone industrial em uma cliente que teve complicações e acabou morrendo. A mulher foi presa em julho do ano passado. A defesa entrou com recurso no STJ alegando que não foram indicados motivos concretos para a prisão e que a acusada não teria interesse em fugir ou se eximir do processo penal. Por isso, poderiam ser aplicadas medidas cautelares mais brandas. O relator do caso na 6ª turma, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que indícios como a gravidade da conduta e a repetição do delito, porque a mulher já tinha agenda cheia, justificaram a prisão. O relator ainda ressaltou que a ré não buscou socorro médico nem mesmo quando o procedimento apresentou complicações e que, se colocada em liberdade, poderá causar danos à ordem pública. O habeas corpus foi negado por unanimidade. Daqui a pouco, às 14h, será realizada a audiência de conciliação entre as instituições de justiça e a mineradora Vale, no processo que apura os danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro deste ano. Na audiência serão ouvidos o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Marcos Vinícius Polignano, e o diretor de Operação Metropolitana da Copasa. O objetivo é verificar se haverá ou não necessidade de racionamento de água na região metropolitana de Belo Horizonte. Na decisão, a Vale deve apresentar estudos sobre a necessidade e efetividade de medidas de prevenção e recuperação de nascentes e afluentes do Rio das Velhas, inclusive sobre o sistema de abastecimento do rio. A mancha de óleo que afeta as praias do Nordeste tem prejudicado e muito o turismo lá na região. A recomendação do PROCON é para que os consumidores que tenham comprado pacotes de viagem ou hospedagem para esses destinos possam remarcar as viagens sem cobrança extra. As placas de óleo dominam a paisagem antes paradisíaca. A mancha negra já se espalhou por mais de 130 praias do litoral nordestino. Galera, infelizmente, o pior aconteceu aqui na Praia do Flamengo. O óleo chegou com força aqui, galerinha, ó. As barreiras de contenção não conseguem impedir o avanço do crime ambiental, que já vitimou centenas de animais marinhos. Olha só a situação, imagina isso aqui dentro da garganta de algum animal. A notícia de contaminação do mar não causa apenas prejuízo ao meio ambiente. O turismo também é diretamente afetado. Na internet, já é possível encontrar diárias pela metade do preço habitual.
Guilherme, que tem 2 casas no litoral sul da Bahia, está apreensivo. Os imóveis já estão alugados para o Réveillon e o mês de janeiro. É difícil essa situação porque não é nem culpa nossa e nem culpa do turista, né, nem do pessoal de Caraíva em si. Então, isso nos deixa numa situação bastante complicada. Mas, de acordo com o presidente da Associação Nacional das Agências de Viagem do Distrito Federal, os casos de desistência para esses destinos ainda são raros. Ele explica que em todo o Nordeste há mais de 2.000 praias e menos de 10% foram afetadas. Segundo o agente de viagem, há sim casos pontuais de troca de destino. Nestas situações, a orientação é para evitar cobrança de multa para o turista. Aonde a gente tem visto realmente que houve a contaminação naquelas praias que estão com maior problema, o agente de viagem está negociando com a companhia aérea, com a hotelaria, e realmente essa cobrança não está existindo. A gente está conseguindo derrubar essas taxas de alteração, essas taxas de voo. A recomendação do PROCON é para que as empresas aéreas e as agências de turismo remarquem as viagens sem qualquer cobrança extra ou ainda façam o cancelamento do contrato mediante estorno de 100% do que foi pago. O entendimento do órgão de proteção ao consumidor é de que, se houver negativa na tentativa de acordo, é porque a empresa está agindo de má fé. Esta advogada, que atua na área de direito do consumidor, explica que, apesar de o PROCON não ter poder de obrigar as empresas a cumprir a recomendação, o juizado especial que lida com pequenas causas tende a levar em consideração a posição do órgão para quem recorre à justiça nestes casos. O primeiro passo dessa pessoa é entrar em contato com a empresa a qual ela adquiriu esse pacote, com essa passagem aérea, e verificar a possibilidade de fazer ou a alteração de datas ou então o cancelamento desse contrato. Se não tiver acordo, inicialmente o consumidor pode procurar o PROCON para poder tentar entrar em um acordo e tentar fazer as partes se comunicarem para chegar no ponto comum. Não sendo possível, ele pode procurar o judiciário. Nesse caso, como os valores são pequenos, ele pode procurar o juizado especial. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Benjamin Barros. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, em primeiro lugar, doutor Benjamin. Boa tarde, prazer participar do programa. Bom, o senhor é especialista em direito do consumidor. Queria que o senhor explicasse no campo jurídico como é que o direito equilibra essa situação. Porque, de um lado, a operadora de turismo também foi pega de surpresa com as manchas de óleo no Nordeste, e o consumidor, que não tem nada a ver com isso, fica no prejuízo. Quem paga essa conta? Exatamente. É até bom aproveitar esse espaço para esclarecer ao consumidor que está nos assistindo. Existem realmente os casos fortuitos, que independem do controle de ambas as partes, como você disse, nem a empresa e nem o consumidor. E aí, apesar de ter o artigo 14 no CDC que diz sobre responsabilidade objetiva em questão de falha na prestação de serviços, aí já fica uma exceção e foi construído até jurisprudencialmente também esse caso fortuito, porque ele não está expresso no Código. E aí, nesse caso, teria direito o consumidor a realmente resolver o contrato, uma resolução contratual e ter de volta o seu dinheiro. Agora, também nada impede que haja um acordo consensual de que remarque a viagem ou que altere o destino com a empresa, também é uma alternativa. Por isso que o PROCON já está alertando, porque certamente essas causas vão chegar ao PROCON, então o ideal é tentar primeiro um acordo, porque a empresa, no caso de acionar o judiciário, se o consumidor procurar a justiça, deve ganhar a causa, né, com base no código que o senhor acabou de explicar. Exatamente, tem grandes possibilidades. Isso porque, como eu expliquei, nem a empresa e nem o consumidor deram causa, né, foi um evento alheio ao interesse e ao controle das partes, e o correto é que seja restituído, por exemplo, o valor pago num pacote turístico. Caso isso não aconteça, algumas empresas, infelizmente, tentam cobrar multas, reter pagamentos. Nesse caso, caberia ir ao PROCON ou então ao âmbito do Poder Judiciário também, com grandes possibilidades de ter isso, né? A jurisprudência local aqui e o STJ também entendem dessa forma. Doutor Benjamin, seguro viagem, ele cobre problemas com saúde, ele cobre também essas questões que podem aparecer, às vezes furacão, a gente está falando da mancha de óleo na costa do Nordeste brasileiro,
Mas quando você viaja para fora, está sujeito também a furacão, outras situações, né? Esse é um tema interessante porque realmente eventos naturais em contratos gerais, eles são excluídos da responsabilidade de cobertura do seguro, a não ser que você contrate também especificamente um seguro para isso. Mas, a princípio, o seguro ele atuaria limitadamente, somente se a viagem fosse cancelada por um furacão, por exemplo, aí o consumidor seria ressarcido, receberia o prêmio, né, pelo seguro. Agora, se ele já está no destino e acontecer alguma coisa por um evento natural, aí a cobertura já não seria possível, em contratos gerais normais, né? O consumidor pode se arrepender de ter comprado aquele pacote? Ele pode alterar com base em uma justificativa consolidada, com algum problema de doença ou com a documentação que comprove a necessidade em ficar e não viajar? Isso existe? Sim, a jurisprudência ela tem sido pacífica há bastante tempo sobre esse tema de que esses eventos naturais realmente são considerados casos fortuitos externos, né, na verdade, e o consumidor pode pedir o cancelamento, mesmo que seja com poucos dias de antecedência, mas ele tem esse direito de não querer mais, se arrepender. Existe um prazo, não, então, para que ele recorra? A princípio, não. Porque as empresas aéreas, elas limitam, né? A um determinado prazo, você pode trocar ou se arrepender até, sei lá, 24 horas antes da viagem. A princípio, teria aquele prazo que o CDC traz também para compras remotas de direito de arrependimento, 7 dias. Mas, em tese, como são eventos naturais que acontecem, infelizmente acontece, né, do dia para a noite, não há um prazo específico, né? Ainda que se coloque alguma resolução da ANAC, o que seja, no Poder Judiciário com certeza consegue ultrapassar essa barreira. Por isso que o diálogo é sempre a melhor saída, né? Sim, a melhor coisa é negociar com a empresa. Doutor Benjamin, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa tarde. Obrigado. Depois do intervalo, Justiça absolve o ex-presidente Michel Temer da acusação de obstruir a justiça. Eu volto em instantes. Garante que as leis sejam para todos, né? E que seja de maneira igualitária para todo mundo. O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, absolveu o ex-presidente Michel Temer da acusação de tentar obstruir investigação de organização criminosa. Temer foi denunciado em 2017 pelo Ministério Público com base em gravações feitas pelo empresário Joesley Batista e entregues em delação premiada. Segundo o juiz, a prova apresentada pelo Ministério Público é frágil e não indica que Michel Temer tenha cometido o crime. E foi lançado nesta quarta-feira em Brasília o livro Federalismo Brasileiro. O prefácio foi escrito pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. São 122 páginas que explicam como a Constituição Federal determina a gestão e o poder dos estados e da União. O autor, juiz instrutor do Supremo Tribunal Federal, Abner Yusuf, questiona o modelo centralizador e propõe novas formas de aplicação da lei. Uma das propostas do livro é que o Supremo possa, no exercício do controle de constitucionalidade dessas leis e atos normativos estaduais, privilegiar iniciativas regionais e locais, que podem servir até mesmo como verdadeiros laboratórios legislativos, e, sob a segunda vertente, defender um modelo em que se privilegie receitas aos entes subnacionais como uma das possíveis saídas, não exclusiva, mas também possível, desse contexto de crise fiscal que os estados e municípios hoje vivem. O prefácio do livro foi escrito pelo vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, que marcou presença no lançamento da obra em Brasília. Aborda um tema que a todo momento ele é objeto de debates aqui no Supremo Tribunal Federal, porque muito embora a Constituição Federal estabeleça que nós somos uma federação com a união indissolúvel e harmônica dos estados, a federação cada vez mais ela é unitária, não permite que os estados atuem como laboratórios de experiências próprias dos interesses locais. Então, temas como esse são sempre atuais. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Você acompanha agora o programa Papo Cidadão. Muito obrigada pela sua companhia, boa tarde e até amanhã.